Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe mais um episódio de Belezas Singulares. Esse é o primeiro episódio, eu espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar de Tenebro, já ouviu falar? Se sim, não, vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre eles, tá? Tenebro significa ser que evita a luz. Ele veio do latim. Tenebro é de tenebra, que significa trevas. Quem deu esse nome foi Linneu, em 1758. Então, por ele gostar muito de viver embaixo de substrato, tipo folhinhas, rochas, essas coisas, foi isso que originou o nome dele. Há uns tempos atrás, o tenebro era considerado uma praga, porque ele adora grão. Então, onde tinha container, onde tinha armazéns de grãos, ele sempre atacava e acabava com tudo. Porém, contudo, entretanto, hoje em dia ele é um dos animais mais cobiçados, porque ele é uma fonte alternativa de alimentação, principalmente na China. Naquela época teve a guerra e tudo mais, faltou comida. O que aconteceu? Eles procuraram fontes alternativas de comida, mais uma vez, enfim, só para enfatizar assim, né? Podemos ver nesse gráfico que aponta que a quantidade de proteína de um tenebro é maior do que a de carne bovina, do salmão e maior do que a do suíno, só perdendo para o frango. Já o teor lipídico, ou comumente chamado gordura, ele só ganha do salmão. Os cientistas de hoje em dia têm pesquisado bastante sobre fontes de alimentação alternativa com tenebros, por causa que a população tem crescendo demais e pode haver escassez de comida. Em 2015, os cientistas inventaram a farinha de inseto, que ela pode ser substituída pela farinha comum. Se você não soubesse que é um pão feito de inseto, será que você não comeria? Olha esse pão, será que você adivinharia? Pois é. E além da farinha, ainda temos o óleo derivado de insetos, que é rico em ômega 3, podendo substituir até o peixe. E também temos esse outro estudo aqui. Esse estudo consiste que os tenebros eles podem degradar o plástico. E o melhor de tudo é que não faz mal nenhum para o tenebro. Vamos parar de falar um pouquinho sobre os estudos e vamos falar sobre o próprio bichinho, né? Ele é um bichinho originário do Irã e da Índia. Ele gosta de temperaturas entre 25 e 27 graus. Climas temperados, porque para ele é melhor que ele consegue fazer o metabolismo dele acelerar. Esse animalzinho ele se encontra no filo artrópode. O que significa isso? Pés articulados. Eles foram os primeiros a saírem da água, porque a competição lá estava demais, né? Além dos pés articulados, eles também têm um exoesqueleto revestido de quitina, que seria um polissacarídeo. Ele evita a perda de água do animal. Aí vem uma curiosidade sobre esses bichinhos. Eles fazem troca de pele, ou também chamado de ecdise. Ele se enche de ar, enche de água e rompe o exoesqueleto para poder crescer, né? Inicialmente eles são branquinhos. Aí com o tempo a quitina vai começando a formular no corpinho dele, ele vai ficando pretinho e bem rígido. Os tenebros se encontram no subfilo Hexapoda. O que significa isso? São 3 pares de perna articulados. E eles também são holometábolos, fazem a completa metamorfose do animal. Tipo, durante a vida dele ele faz várias transformações, ele não fica a mesma coisa durante a vida toda. Enquanto isso, ele nasce como ovo, vira larva, vira pupa e depois besouro. Agora eu vou mostrar como é que faz o manejo desses animais. Primeiro você vai precisar de potes. Dependendo da sua colônia, pode ser de sorvete, gavetas, tupperware e caixa organizadora. Você vai precisar de uma peneira e pinça, caso você tenha nojo. Mesmo eu não tendo mais nojo dos tenebros, eu ainda prefiro manejar com a pinça, porque eu acho mais prático. Essa gaveta, ela tá suja, ela fica meio marronzinha, dá pra ver? Então ela tá cheia de excremento deles. Eles já comeram tudo e essas trocas podem ser no olhômetro ou de 15 em 15 dias. Então o procedimento é bem simples. É pegar uma peneira e peneirar todo o substrato para separar eles. E ficar de olho se não tem nenhum menorzinho que saiu pela peneira.
Depois disso, eu dou uma segunda triagem para ver se ninguém ficou para trás. Então eu pego a gaveta e a lavo com detergente e enxugo bem, porque se ficar alguma coisa de água pode vir a mofar e você perder os seus tenébrios. Agora, já ouviu falar que você é aquilo que come? Pois bem, tudo aquilo que você se alimenta pode te fazer bem ou mal, dependendo de como o alimento está. Se a planta ou carne que você comeu recebeu todos os nutrientes, pode ter certeza que você também irá receber todos os nutrientes. Então, esse é o raciocínio que eu sigo quando cuido desses pequenos. Só nesse mix de grãos tem vitamina A, C, D, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro. Mas muitos criadores usam somente pão ou ração de engorda para coelho. O procedimento que eu uso é o gut loading, que é dar uma boa alimentação para eles antes de oferecê-los com o alimento. Você também pode criar eles com pão ou com a ração de engorda, mas 3 dias antes é bom fazer isso antes de oferecer ele como alimento. Como esses insetos eu uso na alimentação dos meus animais, eu prefiro já deixar desse modo, que aí eu não tenho que ficar esperando. Continuando, eu coloco a embalagem do ovo, que além de ser tipo uma toquinha, é também onde eu coloco a cenoura, que é a fonte de água deles. E assim evito o contato da água da cenoura com o substrato, senão pode vir a mofar. A fonte de umidade pode ser variada, pode ser legumes, verduras e até frutas. A troca deve ser feita de em 2 dias, porque caso eles não comam, pode ser que resseque, então é bom trocar. Se caso a sua colônia tenha mofado várias vezes, eu aconselho mudar para potes rasos, como esses daqui, porque ele evita ainda mais o contato da água que o papelão, já que ele é de plástico, né? Esses aqui eu achei na tampa de fita isolante. Bandejinhas similares a essa, você pode encontrar na batata Pringles, por exemplo. Todas as fases devem ser separadas, pois o canibalismo entre eles é muito comum, mesmo com a comida e fonte de água. Algumas pessoas colocam eles na geladeira para desacelerar o metabolismo, fazendo assim com que o inseto demore mais para virar pupa, mas tem que tomar cuidado para não matar eles congelados. Eu evito usar cartela de ovos com os besouros porque pode ser que eles tenham botado ovinhos lá e eu sempre jogo fora quando faço a troca. A diferença entre a limpeza dos tenébrios em larva para os besouros são que os besouros eu jogo fora os mortos e reservo os vivos. Sendo assim, eu guardo o substrato que eles estavam porque tem ovo, gente. Espera pelo menos 2 meses para crescer a criançada toda para depois jogar fora, tá? Caso aconteça dos recém-nascidos comerem toda a comida, eu só vou adicionando mais comida, porque é muito difícil separar eles quando são pequenos. Eles nascem tipo uma tampinha, um negocinho bem pequenininho. Já com os tenébrios gigantes, eles precisam ser forçados para virar pupa. Se eles têm alimento em abundância, eles tendem a demorar meses para transformar em pupa. Essa foi a minha experiência, me corrijam se eu estiver errada. A diferença do manejo do tenébrio gigante para o comum é nula. Os tenébrios possuem asas, mas não voam, e também não escalam superfícies lisas. Porém, esses insetos, eles parecem ser mais agressivos, eles pulam mais e o exoesqueleto deles tendem a ser mais escuro. Essa é a comparação de um tenébrio comum com um tenébrio gigante. Outra dica legal é que eu deixo as colônias assim, tudo em caixa organizadora, e coloco um pano bem fininho por cima para evitar qualquer tipo de contato com o meio externo. Aqui em casa tem muita formiga e eu coloco esses pratinhos aqui que eu peguei do Ferreiro Rocher da Páscoa passada e fiz como se fosse uma barreira para as formigas não ultrapassarem. Eu ponho água com detergente e olha, funciona bem, viu? Chegamos ao final do vídeo, né? Já passei todo o procedimento que eu já
que eu já pesquisei. Esses conteúdos eu também apresentei em sala, porque teve apresentação de insetos, e o inseto, como eu tenho um manejo dele assim, até gosto bastante dele, porque tem bastante informação, foi o primeiro que eu apresentei e é o primeiro que eu vou apresentar pra vocês também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Os vídeos vão ser mais ou menos assim, menos o manejo, porque nem todos os animais eu vou ter, né, pra poder explicar assim. Tudo bem que eu vou poder explicar o manejo, mas não mostrar, assim como eu tô mostrando, o manejo desses animais. Enfim, é isso. Muito obrigada por assistir e até a próxima!